Senhor, meu Deus e meu Pai, me encontro neste momento te agradecendo, Pai. Te agradecendo pela minha vida, pela vida do meu irmão André, pela vida de todos os abençoados que têm participado do estudo. E te agradeço também por a vida daqueles que ainda não chegaram, mas pela fé eles já estão conosco para participar desta palavra maravilhosa, que é a nova aliança que trouxe para todos nós aprender de ti, que é manso e humilde. Esta é a palavra que liberta, a palavra que revigora a nossa alma, que fortalece o nosso espírito, que nos faz cada dia ser mais e mais esclarecida no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu Pai, te agradeço por mim e por todos os outros. Te agradeço por cada pessoa, meu Deus, que estão chegando, que estão ouvindo, que ouve os outros falarem e vem ver esta palavra e ouvir para o alimento do Espírito, que é a ceia do Senhor. É esta a palavra, que é a nossa ceia. E tu que dizes ser levita evangélico, te faço uma pergunta. Você pertence à família de Levi? O pastor de sua igreja dá o dízimo a vocês ou não? Ah, não? Ué, mas vocês não são os levitas da igreja? Então a vocês tem que ser pago o dízimo. Vocês não sabiam? Hoje estamos, no tempo da graça. Hoje estamos vivendo os melhores dias da palavra de Deus. Hoje estamos no tempo da graça. Mas se eles não querem viver em graça, porque persistem em viver na lei, então tem que seguir as normas da lei. Então os dízimos devem ser pagos a vocês, levitas das igrejas, levitas evangélicos e cristãos. Ou vocês não sabiam? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito, para não falar que eu, evangelista André, estou adulterando a palavra, estou aqui interpretando da minha maneira, como sempre sou acusado disso, Mas, bom, está escrito na palavra, não foi eu que escrevi essa palavra. Então eu não vou ligar para essas discussões tolas, porque estou apenas lendo, não estou interpretando nada, Então vamos entrar agora nesse tema, vamos entrar um pouco nessa história. Pois bem, Abraão estava em guerra, uma guerra chamada de a Batalha de Sidim. E aconteceu que, Gênesis 14:17, depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma, chamado Berá, foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado Vale do Rei.
esse rei Quedorlaomer era um tirano. Ele raptou o sobrinho de Abraão, levou seus bens, levou os bens do rei Berá, que era o rei de Sodoma. Segundo a história, Berá se uniu também a outros reis cananeus contra Quedorlaomer, ou seja, ajudou Abraão, né? Até então aqui Abraão chamava Abrão, então ele ajudou Abraão, né? E nota-se que nessa conversa apareceu outro personagem chamado de Melquisedeque. Rei Tisedeque, ou traduzido muitas vezes com Tisdique, traduzindo para rei justo. Esse rei justo apareceu no meio da conversa entre Abraão e Berá. Gênesis 14, 21, 22, 23. E o rei de Sodoma, Berá, disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. O presente sacerdote Melquisedeque, nessa conversa, viu que Abraão era um homem justo. Eu estou explicando essa história com detalhes para que o abençoado possa entender de uma forma que nunca lhe ensinaram, de uma forma que nunca lhe disseram. Amém? Preste atenção, vocês vão ver aonde eu vou chegar com isso. Então, esse sacerdote, ele viu que Abraão era um homem justo, então trouxe a Abraão pão e vinho, registrado em Gênesis 14, 18, 19, e que diz assim: e Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoados, esse pão e esse vinho era símbolo, são símbolo, né? Até então, né, na época do Mashiach, até então, na última ceia que o Mashiach fez, né, era um símbolo. Esse símbolo não precisa ser feito nos dias de hoje, né? Por quê? Porque esse símbolo era um sinal de união entre o Deus Altíssimo e Abraão, como foi o sinal entre o Mashiach e o povo. O Mashiach representa quem? Deus Altíssimo. Então lá na cruz o Mashiach já nos uniu a ele, nos dando o evangelho da reconciliação, o evangelho da graça. Todos que estão em graça já estão reconciliados com Deus. Amém? Aqueles que ainda não estão em graça por causa da desobediência, não por eles próprios, mas pela tradução que veio, né, anos após anos, de homens que se desviaram da verdade, em vez de anunciar o verdadeiro evangelho ao povo, continua ainda lutando contra Cristo. Então, amados, vocês são abençoados, vocês são propriedade exclusiva de Deus, mas ainda precisam se reconciliar, e o único meio para isso é o evangelho do Mashiach Jesus, o evangelho da graça. Amém? Então, esse pão e esse vinho eram um símbolo para reconciliar, para unir, era um símbolo de união entre o Deus Altíssimo e Abraão. É uma unção de Deus para a vida de Abraão, para reconciliar Abraão a ele, ao Deus Altíssimo. Então vamos continuar no 19. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos em suas mãos. Depois dessa bênção de Melquisedeque, aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta, os despojos de guerra. Estão entendendo? Nota-se que Melquisedeque estava ali, além de interceder a Deus por Abraão, que de futuro seria o pai de uma grande nação, o abençoou e o fez cumprir o mandamento do dízimo, que seria para ser cumprido por seus descendentes na pessoa de Levi, porque da pessoa de Levi nasceria a família sacerdotal, os levitas. Hebreus 7, 8, 9, 10. 8 diz assim, Paulo de Tarso dizendo: lembramos que os sacerdotes judaicos que recebiam o dízimo do povo eram simples mortais, porém de Melquisedeque não nos é dito que
tenha ocorrido a morte, porque a Bíblia não relata a morte de Melquisedeque. Existe muita versão de quem seria Melquisedeque, é fulano, é ciclano, mas é uma questão para a gente entrar agora, vai sair fora do nosso estudo aqui, tá? Então vamos pular e prosseguir. 9. Poderemos ainda dizer que o próprio Levi, o antecessor dos sacerdotes que cobram os dízimos, pagou ele próprio o dízimo a Melquisedeque, na pessoa de Abraão, seu antecessor. Tá me entendendo, abençoado? Paulo está falando que lá no ano 65 depois de Cristo, ou seja, Abraão foi um representante de Levi, seu descendente, ao início da prática do mandamento do dízimo, e seria perpétuo até o regime da lei, até que viria 430 anos depois, na pessoa de Moisés. Pois, embora Levi não fosse ainda nascido, Hebreus 7:10, embora Levi ainda não tinha sido nascido, a semente dele estava nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque lhe cobrou o dízimo. Melquisedeque cobrou o dízimo de Levi, que ainda estava aonde? Nos lombos de Abraão. Então Abraão foi um representante de Levi, ou seja, Melquisedeque cobrou o dízimo a semente de Abraão, Levi, que ainda estava no lombo de Abraão. Sendo assim, esse dízimo de Abraão estava representando a lei que viria na descendência de Levi, a lei que Moisés apresentaria ao povo 430 anos depois de Abraão. Hebreus 7:5 diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Os irmãos está falando de quem? Povo, né, de Israel. Ainda que tenha saído do nome de Abraão. Abraão foi só um representante. A gente vai crescendo a cada dia na graça de Deus. Hoje a gente vemos que não existe o dízimo de Melquisedeque e nem o dízimo de Malaquias. Existe o dízimo de Malaquias, Malaquias 3:10. Mas existe o dízimo também de Melquisedeque. Não existe. É um dízimo só. Se iniciou com Levi, que ainda estava no lombo de Abraão. Estão entendendo? Vocês, levitas evangélicos, recebem o dízimo do povo ou vai para o pastor e a tesouraria? O pastor não permite que você receba todos os dízimos? O pastor diz ser errado vocês, levitas, receberem os dízimos da igreja? Número 18:21 diz: quanto à tribo de Levi, vossos familiares de quem? De Arão, receberão em troca dos seus serviços na tenda do encontro o dízimo de toda a terra de Israel. Se você quer viver na lei, abençoados, então você tem que exigir do seu pastor de dar-lhe a você que diz ser levitas o dízimo de toda a igreja, porque a você, levitas, que tem que ser pago esse dízimo. E a 10ª parte dos seus dízimos, uma parte vai para Deus, outra parte para as viúvas, os órfãos. Está escrito aqui: todos os levitas receberão dízimo de toda a terra de Israel. Se você se acha levita nos dias de hoje, então deverá receber os dízimos de toda a igreja. Eles pagam a vocês? Esse escrito aqui, abençoado, não fui eu que escrevi, não estou interpretando da minha maneira, mas está escrito aqui há 1500 anos antes de Cristo. Foi Moisés que escreveu. Então, se nós continuarmos vivendo esse mandamento por os dias de hoje, então lhe pergunto: o pastor lhe repassa esse dinheiro? Não? E ainda põe ordenança de medo, dizendo que o povo rouba a Deus? E ainda diz que o devorador consumirá os seus bens? Abençoado, na realidade fala do povo de Israel que estava em exílio na Babilônia, e mesmo depois do exílio, em 455 antes de Cristo, estava corrompido. E Malaquias diz, em Malaquias 2:11, Judá tem sido desleal. Quem tem sido desleal? Quem tem sido desleal? É o evangelhos que tem sido desleal? São os católicos que tem sido desleal? São o povo brasileiro que tem sido desleal? Povo americano? Quem tem sido desleal? Judá. Judá tem sido desleal. Judá. Amém, amados? Está se referindo à tribo de Judá. O pastor diz para a igreja, mas não quer dizer igreja. Está dizendo a Judá. Judá tem sido desleal. Eles, na iniquidade deles,
roubavam os diaristas que trabalhavam para eles no templo. Roubavam as viúvas e os órfãos, não dando os dízimos a eles, ao qual a 10ª parte do dízimo era para viúvas, órfãos e seus familiares que trabalhavam no templo. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Amém? É uma pergunta. Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Agora vocês vão me entender. Sempre foi ensinado que a igreja, que não dava, os membros da igreja que não pagavam dízimo, estavam roubando a Deus. Vocês vão me entender o que significa essa palavra. Jesus sempre dizia que deixando de fazer a um desses pequeninos, deixa de fazer a mim. Fazendo-a um desses pequeninos, estará fazendo a mim. É isso que Deus está querendo dizer. Deixando de cuidar das viúvas, deixando de cuidar dos órfãos, roubando o dízimo que seria deles, deixando de pagar os trabalhadores, os diaristas do templo, estaria roubando também a Deus, porque deixando de fazer a eles, está deixando de fazer para Deus, porque estava cuidando de quê? Do santuário de Deus, da casa de Deus. Até então, para os judeus, Deus residia na tenda. Depois que o templo foi construído, Deus residia no templo. Bem, amados, quando o pastor virar e falar: você está roubando a Deus, a igreja está roubando a Deus, então pergunte ao pastor: roubando em que, pastor? Aí ele vai virar e falar: no dízimo e nas ofertas. Mas está falando ali com os levitas, pastor. Nós não somos levitas. Está falando lá no templo, lá de Malaquias, no ano 455 a 500 antes de Cristo. Eu nem nasci, nem existia nessa época. Como é que eu posso roubar Deus? E na vinda do Senhor, relatado em Malaquias 3:2, que diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, ou seja, quem permanecerá firme quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives, que purificará alguns com fogo, e como sabão do lavandeiro, que branqueará, redimirá, entendeu? Outros com o Espírito Santo. Quando foi isso que o profeta Malaquias estava predizendo? Lá no 500 anos antes de Cristo, o profeta Malaquias já estava dizendo que ele viria e faria essa obra. Quando seria isso? No ano 70, quando o Cristo já glorificado incitou ao romano Tito a destruir e a botar fogo no templo. Amém, amados? Então, trazer todos os dias na casa de tesouro, não há mais a casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo, já foi destruído o templo no ano 70. Vocês estão me entendendo? Hoje vivemos no tempo da graça. Na graça não existe o templo para ser levado o dízimo do povo. Na graça não há ordenança de cobrança de dízimo, porque o templo somos nós, e Deus os habita em nós. Ou acaso não sabeis que somos morada do Espírito Santo? Desculpem falar, levitas evangélicos, vocês estão sendo enganados. Primeiro, por não serem levitas, reconhecidos biblicamente, por não serem membros da família de Levi. Segundo, que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Já não tendo a lei,
já não é válido mais este mandamento? Já não tem mais validade legal este mandamento? Sem templo, sem mandamento, sem sacrifício, sem ordenança. Terceiro, vocês que dizem ser levidos da casa do Senhor, desculpa, mas vocês estão atrasados, pelo menos há 1950 anos, né? Do ano 2020 ao ano 70, se passaram 1950 anos que vocês estão sendo enganados. Quando a casa do tesouro, a morada do Senhor, o templo foi derrubado, há 1950 anos atrás, no ano 70, pelo Romano Tito. Sem templo, sem oblação, sem sacrifício, sem ordenanças levíticas, sem dízimo, sem ofertas pelo pecado, sem o serviço do templo, sem sacerdote. Amém, abençoados? O sacerdote de Cristo é segundo a paz e traz a reconciliação ao povo. E a lei jamais pode justificar o povo e nem os reconciliar para Deus. Somente Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Fico por aqui, abençoados. Feche seus olhos e vamos fazer, uma confissão de fé para encerrarmos mais esse conhecimento maravilhoso de hoje que Deus nos deu para alimentar nosso espírito. Amém? O Evangelho do Cristo glorificado, o Evangelho da reconciliação, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo em nós possa cada dia, nos alimentar para cada dia crescermos de glória em glória em espírito, em verdade. E assim seja com todos nós eternamente. Amém? Muito obrigado. Até a próxima, abençoados.